Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente mergulha no primeiro capítulo da segunda Epístola aos Tessalonicenses. E a nossa base é um comentário bem detalhado que recebemos. O interessante é que ele tem uma perspectiva muito específica, sabe? Foca bastante no uso dos nomes sagrados. A ideia da fonte é que usar Criador para o pai e Yahshua para o filho traz de volta uma clareza que, para eles, se perdeu nas traduções comuns. Nossa missão aqui é tentar desvendar a mensagem de Shaul, Paulo, para aquela comunidade em Tessalônica, que sofria perseguição. E, claro, entender como essa fonte específica interpreta as coisas, principalmente a distinção pai e filho ali no texto. Bom, começando pelo cenário. Shaul, junto com Silvano e Timóteo, escrevendo para fortalecer o pessoal de Tessalônica. E a fonte logo de cara ressalta o elogio, a fé e o amor deles crescendo muito, mesmo com perseguição forte, aflições, como está lá nos versículos 13 e 4. Exato. E sobre esse sofrimento, essa perseguição, a leitura da fonte é bem curiosa. Não é vista como abandono divino, sabe? Pelo contrário, citando ali o versículo 5, é uma prova clara do justo juízo do Criador. A ideia é que a dificuldade funcionava como um teste, tipo um refinamento, para mostrar que eles eram dignos do reino do Criador. É uma ressignificação bem forte da adversidade, né? Nossa, essa ideia do sofrimento como prova é potente mesmo. E isso já conecta direto com a promessa de justiça divina que a fonte explora bastante nos versículos seguintes, certo? Perfeito. Existe uma dualidade ali muito clara. Por um lado, o Criador vai trazer tribulação para quem persegue eles, isso está no versículo 6, e por outro lado, ele vai dar descanso para os que estão sendo atribulados, versículo 7. E aqui é crucial notar como a fonte amarra esse descanso diretamente com a vinda futura de Yahshua, o Machia. Ele vindo desde o céu com os anjos do seu poder, também no 7. E essa vinda, essa manifestação, pelo que eu entendi da análise da fonte, não é algo tranquilo? Não, de jeito nenhum. A análise descreve essa vinda como sendo em labareda de fogo e que ela traz vingança. Isso está no versículo 8. A fonte até especifica os alvos. São 2 grupos: os que não conhecem o Criador e os que não obedecem ao evangelho de Yahshua. E aqui, segundo a fonte, usar o nome Yahshua é vital. Para eles, isso evita obscurecer que é o filho quem executa esse juízo específico, sabe? Distinguindo a ação dele da autoridade geral do pai. Entendi. Faz sentido dentro da lógica da fonte. E a punição é descrita de forma bem séria, destruição eterna. Como a fonte interpreta isso? Olha, a interpretação que eles trazem não é de aniquilação total. É mais como um banimento. Ser banido da face de Yahshua e da glória do seu poder. Isso está no versículo 9. E, de novo, a ênfase no nome Yahshua serve para reforçar, na visão deles, que a separação é da presença manifesta do Filho glorificado. Ok. Mas tem o outro lado da moeda nesse evento, né? O versículo 10 fala que Yahshua vem para ser glorificado nos seus santos. O que a fonte tira disso? Exato. Que a glória de Yahshua vai ser espelhada naqueles que creram. É uma via de mão dupla, entende? Ele glorificado neles e eles participando da glória dele. Isso meio que prepara o terreno para a oração que fecha o capítulo. Ah, sim. A oração dos versículos 11 e 12. Qual seria o foco dela, então, nessa análise? Pela leitura da fonte, a oração não é bem pela salvação inicial deles, porque eles já creriam. A oração é para que o Criador os faça dignos da sua vocação, é um pedido de capacitação mesmo para que vivam à altura do chamado, com poder, ainda mais no meio das provações, e o objetivo final, amarrando tudo, seria essa glorificação mútua. O nome de Yahshua glorificado neles e eles nele. E o versículo 12 ainda frisa, que tudo isso acontece pela graça do nosso Criador e de Yahshua Mashiach. E aí a fonte vê de novo os nomes distintos, reforçando essa cooperação entre pai e filho na graça. Entendi. Então, resumindo nossa olhada nessa fonte específica, 2 Tessalonicenses 1 é apresentado como uma mensagem poderosa, de conforto sim, mas também de vindicação futura. Tem uma ênfase forte na justiça divina que vai chegar e no retorno de Yahshua, tanto para julgar quanto para ser glorificado.
E o ponto-chave dessa fonte é a insistência de que usar os nomes Criador e Yahusha é fundamental para entender corretamente as funções e a relação entre pai e filho nesses eventos todos. Exatamente. E para fechar, talvez um pensamento para reflexão. Voltando àquela ideia do versículo 5. Aquele lance do sofrimento não ser só algo para aguentar, mas algo que demonstra ativamente a dignidade deles para o reino. Isso levanta uma questão interessante, né? Independentemente da fé de cada um. Como será que os desafios que a gente enfrenta hoje poderiam ser vistos por essa lente? Essa lente de provação que, para essa fonte, aponta para uma justiça e uma vindicação lá na frente. Fica aí a provocação para pensar.